Fala, meus amigos, tudo bem? Queria conversar com vocês um pouco a respeito do que Paulo falou aos Efésios, capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, espíritos que operam nas regiões celestiais. Vocês já pararam para pensar que a coisa tá esquisita demais? Eu tenho pensado e meditado nisso. As pessoas dizem, mas o diabo não existe, foi inventado. Mas as atrocidades que nós temos visto, o homem, com sinceridade, o homem não está sozinho para fazer essas coisas que ele faz. É interessante que antes, quando falamos da sociedade, antes quem era marginal da lei, ele respeitava qualquer tipo de religião, né? E assim a igreja também. Então baixava a cabeça e tal. Hoje não, hoje deseja ser marginal e professar a fé. Acredita até que Deus está agindo através deles. Antes a luta que Paulo estava dizendo eram contra os hereges, aqueles que distorciam as escrituras, como hoje ainda, mas nos nossos dias nós estamos vendo pessoas que não aceitam mais a sua vida como uma vida de pecado, né? Uma prática de pecado, então eles acham igrejas que eles podem viver a vida que estão vivendo e dessa maneira servir a Cristo. Nós estamos vendo aí cada lugar que se chama igreja que parece um hospício e fora outras coisas mais. E a gente se pergunta, realmente a luta tem sido grande para nós nos mantermos fiéis, porque vivemos também um tempo em que as pessoas estão abandonando a igreja e se tornam inimigas da igreja, se tornam inimigas de Cristo. Entre aspas, elas descobriram que Jesus não existe, que a Bíblia é um livro fantasioso, e elas estão aí na internet realmente dando a vida para dizer que tudo que elas viveram 20 anos, 30 anos, era mentira. Isso também é luta espiritual, que Paulo está dizendo. São principados e potestades que realmente estão cauterizando a mente dos homens, a mente de muitos que um dia estiveram entre nós. Não somos melhores do que eles, mas temos que nos manter firmes. O apóstolo Pedro também fala sobre isso na sua carta, quando ele diz que vai chegar o tempo que vão dizer, desde que os pais morreram, diziam que ele ia voltar, ele não voltou. Ele adverte dizendo que nós não devemos ir por esse caminho, porque para o Senhor 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. E vamos advertindo, como Judas também nos adverte, com relação aos anjos que não guardaram o seu principado, que abandonaram o seu posto, desertaram, como Sodoma e Gomorra, que eram perversos e Deus destruiu. E nós não estamos muito distantes deles, não. Nós temos visto aí pessoas que são com uns pensamentos muito loucos. Como é que pode alguém defender um animal? Eu gosto de animais e não se compadecer do ser humano. Como alguém pode se emocionar
quando alguém bota um vídeo que alguém resgatou os filhotinhos de cachorro que estavam lá na lixeira, e essa mesma pessoa concordar com o aborto, em destruir um ser humano, isso é loucura. Que coerência tem isso? Nós estamos nos tornando cada vez mais irracionais. Então é isso, meus amigos. Nós precisamos realmente ficar firmes nessa última hora. Vai passar uma moto agora, um barulho agora aí, violento. E eu tô aqui conversando com vocês sobre esse assunto porque é atual. Um tempo em que a Bíblia não é mais necessária, Cristo também não, em que nós podemos viver segundo as nossas forças, nossas convicções, nossas verdades. A gente pode montar uma igreja, um cristianismo que se enquadre a nossa maneira de viver, está muito bom. E realmente vivemos também uma crise das nossas lideranças. Infelizmente, há muitos que estão se deixando levar pela corrupção desses dias. Mas nada disso pode ser uma desculpa para nós. Porque Jesus falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então cada um tem a sua cruz, cada um deve levar a sua própria cruz. Você não tem que levar a cruz de ninguém, tem que levar a sua cruz. E você, meu irmão, não queira que o irmão carregue a tua cruz. Tu tem que levar a tua cruz. E tem outros que querem construir a sua cruz. O pessoal brinca e diz que estão construindo uma cruz de isopor para ficar mais leve. Então a fé, ela é coletiva, a igreja é um corpo, mas ela também é individual. Cada um de nós deve perseverar até o fim. Assim como nos dias de João ele dizia que há muitos anticristos já no mundo, nós também no nosso tempo temos muitos anticristos aí, na internet, na nossa própria comunidade. E vai distorcendo as escrituras, não vai vivendo o evangelho como deveria viver, e muitas pessoas vão abandonando o caminho. Mas o Senhor já disse que isso iria acontecer. Nós devemos ficar firmes. Então esse era o papo que eu queria falar com vocês essa noite. E que Deus abençoe vocês e fiquem firmes, porque o tempo é tempo difícil. Mas a palavra diz que aquele que perseverar até o final será salvo. E esse é o tempo. Tempo de, como disse Judas, de defender a fé que um dia foi dada aos santos. Somos nós que temos que defender a fé. Sustentar até o final. Valeu, meus amigos. Fica a dica aí.